Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. A nossa investigação de hoje parte de uma premissa quase poética. É, poética, mas profundamente calcada na geografia urbana, né? Exato. O que acontece quando uma metrópole inteira decide simplesmente apagar o seu próprio berço? É uma pergunta pesada. Muito. E o tema central da nossa análise de hoje é o Riacho Pajeú. Para quem conhece a história de forma superficial, pode parecer que é apenas um corpo d'água canalizado, um detalhe na paisagem. Mas ele é, na verdade, o vetor histórico que deu origem à cidade de Fortaleza. É o ponto de partida de tudo. Isso. E para guiar esse nosso mapeamento histórico e urbano hoje, nós estamos nos debruçando sobre um artigo assim extremamente denso e revelador. Um material de primeiríssima qualidade. Com certeza, está no Diário do Nordeste. O texto leva o título de Pajeú, a história de um rio que pariu a metrópole Fortaleza, e foi assinado por P.A. Damasceno. E o texto de P.A. Damasceno articula uma reflexão que é, ao mesmo tempo, um resgate histórico e um diagnóstico urbano muito atual. Perfeito. A nossa missão aqui, ao destrinchar esse material, é tentar entender a anatomia de um esquecimento proposital. A gente tem que lembrar que Fortaleza é uma cidade que está às portas do seu tricentenário neste ano de 2026. Uma das maiores capitais do Brasil, inclusive. Totalmente. A cidade conseguiu concretar, soterrar e varrer da memória coletiva o mesmíssimo rio que forneceu a água para que a sua primeira fundação existisse. É louco pensar nisso. É muito louco, porque entender esse processo é entender como a própria ideia de progresso foi moldada no nosso país. E o que traz essa discussão histórica direto para o nosso presente de uma forma muito palpável, muito real, é um evento recente que quem acompanhou as notícias vai lembrar perfeitamente. Ou quem acompanhou as chuvas da quadra de 2025 para 2026, né? Pois é. O artigo relata como as redes sociais foram, inundadas por vídeos de pessoas comemorando o fim dos históricos alagamentos da Avenida Heráclito Graça. Uma via de imensa circulação numa área super nobre da capital cearense. Sim, e durante décadas bastava uma chuva um pouco mais forte para a avenida virar um verdadeiro rio. Cobria carros, destruía propriedades, paralisava o trânsito todo. Era aquele clássico símbolo de caos urbano. E muita gente atribuía isso apenas à falta de bueiros ou a um problema de esgoto, falta de infraestrutura básica. E aí vieram as recentes obras estruturais. Exato. Com essas obras, a água finalmente cedeu e a comemoração foi geral na cidade. Mas a fonte de hoje nos obriga a olhar para essa água com outros olhos, de uma forma completamente diferente. Porque aquela inundação constante nunca foi um mero problema de drenagem de água de chuva. Ou, acúmulo de esgoto. Sim, o buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. O artigo traz uma leitura fantástica desse fenômeno. Ele descreve isso como o emergir raivoso do rio original. Nossa, essa expressão é muito forte. Sim. Quando a gente olhava para a Avenida Heráclito Graça submersa, o que estávamos vendo, na verdade, era o Pajéu reivindicando seu leito natural. Ele estava ali o tempo todo. Sim, o rio foi forçado para debaixo da terra, confinado em galerias escuras de concreto. Mas a topografia tem memória. A natureza não esquece. Usando um ato de resistência. Resistência contra uma topografia de dominação que tentou prender essa água, né? Isso mesmo. Era um manancial gemendo em dores de parto sob a mesma comunidade que ele ajudou a alimentar séculos atrás. Ele aproveitava a brecha da chuva forte para poder respirar na superfície. Certo, vamos desempacotar isso, porque a expressão topografia de dominação diz muito sobre como tratamos o espaço natural. Diz tudo, na verdade. E para entender como essa relação de dominação começou, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Temos que voltar diretamente para o século XVII. Um cenário completamente diferente. Totalmente dominado por uma natureza intocada e por disputas coloniais. O Diário do Nordeste detalha bem essa dinâmica da ocupação europeia no Ceará Grande. A primeira intuição deles, ao tentarem se estabelecer na região, foi buscar o curso d'água mais imponente que eles encontraram pela frente. Que no caso era o rio Ceará. O rio Ceará. Parecia a escolha mais óbvia para construir uma fortificação. Só que o problema é que eles encontraram uma resistência muito feroz dos povos originários. Especialmente os potiguaras. Exatamente. Os potiguaras rechaçaram violentamente as investidas lusitanas.
Então, o rio Ceará se mostrou um território impossível de ser dominado por eles naquele momento específico. E essa derrota inicial muda completamente o curso da história urbana que viria a seguir. Porque quando os holandeses entram nesse xadrez colonial, com a intenção de ocupar a área, eles adotam uma estratégia diametralmente oposta à dos portugueses. Para evitar o desgaste e, aquele destino sangrento nas margens do rio Ceará, os flamengos optaram por buscar um recanto menos visado. Eles foram mais discretos. Bem mais. Eles escolheram um rio de proporções muito mais modestas, sabe? Mais tímido na sua vazão, mas incrivelmente acolhedor do ponto de vista estratégico. E vital também. Naquela época, os registros o chamavam de Rio das Palmeiras, ou Marajaique. Sim, e não é especulação histórica, não. O artigo ressalta que esse corpo d'água, junto com o monte próximo a ele, já apareciam detalhados em cópias de mapas antiquíssimos. Mapas feitos pelos próprios ocupantes flamengos. Exato. Homens como o Matthias Beck e o engenheiro inglês Ricardo Carr. Eles usavam os contornos suaves desse rio como a grande bússola natural para mapear toda a ocupação ali. E tem um detalhe sobre a nomenclatura que é lindíssimo e que contrasta de um jeito brutal com o destino que o rio acabou tendo depois. Qual detalhe? Hoje a gente fala Riacho Pajeú, né? No diminutivo, como se fosse um córrego qualquer, sem muita importância. Verdade, a palavra riacho diminui muito. Mas no século XVII, ele era reconhecido como um rio pleno e ganhou a alcunha de Rio do Pajé. Ah, claro. Na cultura indígena, o pajé é a figura central do curandeiro. O curandeiro, aquele que traz a saúde, que traz a vida. Então era o rio curandeiro. E isso não era só uma metáfora vazia, sabe? O autor constrói uma imagem muito vívida dessa época, não é? Muito. Para quem nos escuta, pensem em um manancial límpido de águas frescas. A população local se banhava tranquilamente sob o sol quente. Era um lugar onde as pessoas podiam se abaixar e simplesmente pegar peixes beta com as próprias mãos no meio da correnteza. Nossa, é difícil até de imaginar isso hoje em dia. Pois é, essa era a relação ecossistêmica primária. Uma integração total com a natureza. E essa imagem bucólica do rio curandeiro traduz a função essencial que ele exercia, porque o rio do Pajé foi o elemento definidor que viabilizou a construção e a manutenção do Forte Schonenborn. Sem água não tem forte, né? Exatamente. Sem aquela água doce, límpida e abundante para beber, cozinhar e manter a tropa viva, a ocupação holandesa não teria prosperado ali. O forte era segurança, mas o rio era vida. O forte funcionava como núcleo de segurança, mas era o rio que ditava o limite natural e sustentava todo mundo. E foi exatamente ali, serpenteando por essas margens que ofereciam sustento, que a futura vila começou a crescer de forma orgânica. As primeiras casinhas foram surgindo em volta dele. Sim, as habitações e os caminhos não seguiam uma planta desenhada por um engenheiro. Eles seguiam o desenho da própria água. Fortaleza nasce abraçada às curvas do Marajaique. O que nos leva a tentar visualizar o momento em que essa vila orgânica, que respeitava o ritmo das águas, de repente decide que a natureza é um problema. Aí é que começa a tragédia. Um verdadeiro salto no tempo. Isso nos coloca na transição para a chamada Belle Époque fortalezense. É nesse período que a cidade abandona o respeito pelos contornos sinuosos do rio e passa a adotar um traçado urbano rígido. Geométrico e completamente artificial. Exato. Como é que se dá essa ruptura tão severa na forma de enxergar a própria geografia do lugar? O que é fascinante aqui é mergulhar na mentalidade daquela época. O artigo diagnostica essa fase sobre o conceito de civilizacionismo higienista. Higienista, essa palavra explica muita coisa. É preciso imaginar o que passava pela cabeça das elites e dos urbanistas daquele período. A Europa ditava as regras absolutas do que era ser civilizado. E sob essa ótica higienista, a natureza em seu estado bruto era um problema. Os rios sinuosos, as margens irregulares. Áreas alagadiças. Tudo isso era visto como sinônimo de atraso, de desordem e, principalmente, de doença. As curvas orgânicas eram associadas à sujeira e à falta de controle urbano. Então o progresso e a saúde pública só podiam existir em linhas retas. Exato. Linhas retas, ângulos calculados e um controle absoluto, quase tirânico, sobre os elementos naturais.
A cidade precisava se parecer com um tabuleiro europeu. E é aí que entra a figura do tenente-coronel luso-francês Antônio José da Silva Paulet. O grande arquiteto dessa mudança. A fonte explica que ele foi o grande responsável por pegar esse ideal urbanístico europeu e tentar encaixá-lo à força, na marra, no chão do Ceará. Ele começou a projetar a cidade no formato clássico de xadrez. Ruas em linhas retas, quarteirões perfeitamente quadrados. Aqueles cruzamentos perpendiculares que ignoravam solenemente qualquer curva natural que a topografia exigisse. Se tinha um rio no meio do caminho, azar o do rio. E essa imposição do traçado em xadrez altera radicalmente o status do Pajeú. Nas plantas elaboradas por Silva Paulet, o rio perde o seu posto de protagonista histórico. Ele deixa de ser a artéria central. Sim, ele deixa de ser a referência ao redor da qual a vida orbita. E passa a ser rebaixado à condição de obstáculo. Um mero apêndice geográfico que estava, aspas, atrapalhando o alinhamento impecável das novas ruas retilíneas. O incômodo na planta. E essa ideologia de apagamento do fluxo natural não parou por aí. Algumas décadas depois, a partir de 1859, o engenheiro pernambucano Adolfo Herbster consolida definitivamente essa visão. Herbster aprofunda o projeto do Paulet, né? Sim. As plantas de Herbster ainda mostram que a mancha urbana da capital não ultrapassava os limites físicos do riacho, mas a doutrina já estava lá. A ideia de que a natureza precisava ser enquadrada e submetida à geometria já estava enraizada nas pranchetas. E aqui a gente chega a um detalhe compartilhado pela fonte que parece roteiro de ficção de tão ironicamente trágico que é. Ah, eu já sei do que você vai falar. Hoje, com o rio estrangulado por tubulações de concreto, debaixo de toneladas e toneladas de asfalto, a cidade já nem tem certeza visual de onde ele nasce. Ninguém sabe apontar e dizer a nascente aqui. Exato. Os especialistas calculam que a nascente soterrada do Pajeú, o ponto exato de onde a água tenta brotar do chão para existir, fica imprensada num quarteirão situado entre a rua Bárbara de Alencar e a rua Silva Paulet. Justamente a rua com o nome do Silva Paulet. Justamente a via que carrega o nome do homem que desenhou o xadrez que começou a asfixiar o manancial. O rio que fundou a cidade nasce invisível, pisoteado pela rua que homenageia seu primeiro algoz urbanístico. É uma ironia que beira o cinismo histórico, de verdade. E demarca muito bem o tom de toda a fase de domesticação que veio a seguir. Porque quando um rio não se encaixa na cidade geométrica, a cidade usa a força bruta. A força bruta da engenharia para moldá-lo. O texto do Diário do Nordeste lista uma sucessão de intervenções drásticas que mostram o peso da mão humana sobre o Pajeú. Não foi apenas construir umas pontes por cima dele. Foi muito mais invasivo. Muito mais. Houve a construção do açude Pajeú, que foi liderada pelo senador José Martiniano de Alencar. Isso já interferia muito no fluxo natural da água. A expansão urbana para os subúrbios gerou um assoreamento brutal. Eles não respeitavam o tempo do rio. Não. Eles chegaram ao extremo de secar artificialmente 2 afluentes do rio porque simplesmente precisavam de terra firme para expandir a malha de ruas. E tem também a questão portuária, que é crucial para entender isso. Ela mostra como os interesses econômicos internacionais simplesmente atropelaram a geografia do lugar. A mudança da foz, não é? Sim, a cidade tomou a decisão inacreditável de simplesmente mudar a foz do rio de lugar. Eles alteraram o ponto onde o rio deságua, jogando ele lá para o Poço da Draga. Isso é uma intervenção colossal. E o objetivo era puramente comercial. Eles precisavam abrir espaço para estruturar um cais que tivesse capacidade de atracar navios de grande porte vindos da Inglaterra. O curso milenar da água foi redesenhado no mapa para dar passagem ao livre mercado de mercadorias. O rio foi sendo exprimido. Foi diminuindo, perdendo volume, perdendo suas margens naturais e sendo sufocado dia após dia. Mas o artigo aponta para um ano específico onde o sacrifício do Pajeú atingiu seu ápice em nome dessa tal modernidade. O fatídico ano de 1912. 1912. Esse ano é um divisor de águas, com perdão do trocadilho, na história do desenvolvimento de Fortaleza. Estamos falando do advento da era elétrica, a The Ceará Tramway Light and Power Company,
ou simplesmente a Ceará Light. A famosa Ceará Light. Eles precisavam de um local estratégico para instalar sua imensa usina termoelétrica. E adivinha onde eles escolheram? Exatamente a Foz do Pajeú. Logo lá. É preciso compreender a mecânica daquela época. Uma termoelétrica queima combustível para gerar calor, mas precisa de volumes gigantescos de água para os seus sistemas de resfriamento e também para a geração de vapor. Então eles usaram o Pajeú como motor. O Pajeú foi transformado no motor aquático dessa usina. O sistema inteiro que alavancou a eletrificação pioneira da capital dependia da água que ainda corria por aquele manancial já tão castigado. E para quem acompanha a gente visualizar o impacto visual e social de tudo isso, tentem pensar na Fortaleza daquela época. Era uma cidade tentando desesperadamente mimetizar a estética europeia. A vontade de ser a Paris dos trópicos. Exato. Uma cidade querendo ter ares afrancesados, orgulhosa de inaugurar a iluminação pública nas suas praças, todo mundo feliz por ver os bondes elétricos modernos cortando aquelas ruas retilíneas. Uma ilusão de primeiro mundo. Mas todo esse pacote de cidade-luz só existiu porque a água do Pajeú estava sendo sugada e fervida sem dó nas engrenagens da Ceará Light. A luz dos postes e a força dos bondes custaram o sacrifício final do rio curandeiro. Foi o preço cobrado. E na esteira desse tal progresso, vieram outras obras que terminaram de vez o serviço de confinamento. A construção da Praça da Estação, o traçado da via férrea, a criação do Parque das Crianças. Tudo isso foi engolindo o rio. Tudo exigiu que o rio fosse retificado. Ou seja, as suas curvas finais foram apagadas de vez, e ele foi canalizado em linhas duras, reduzido a uma vala escondida sob um crescimento que não parava nunca. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante se a gente tentar mapear a geografia invisível da cidade hoje. Porque o artigo faz o exercício de seguir o rastro desse fantasma subterrâneo no coração de um centro superpovoado. E se conectarmos isso ao quadro geral de como Fortaleza se projetou, a gente percebe um grande paradoxo, né? Qual? A metrópole traçou suas rotas de turismo, construiu seus cartões postais e baseou seu planejamento urbano em uma decisão muito definitiva. Ela virou de frente para o mar. E deu as costas para o Pajeú. Deu completamente as costas para o seu interior e, consequentemente, para o rio, o corpo d'água que ofereceu proteção, que saciou a sede dos fundadores, que eletrificou a cidade e permitiu a expansão dos transportes, tornou-se um ilustre desconhecido na própria casa. O morador caminha e nem sabe o que tem embaixo. Hino de dejetos. As margens que antes eram o palco da vida comunitária colonial degradaram-se de um jeito triste, sendo tratadas, como o autor denuncia tão bem, com o mesmo desprezo que se tem por um esgoto a céu aberto. E acompanhar esse trajeto hoje é como ler um mapa do tesouro invertido. O rio começa lá na sua nascente hipotética e sufocada, correndo inteiramente oculto sobre a Avenida Heráclito Graça. Aquele mesmo palco dos alagamentos de 2025 que a gente mencionou. Isso, onde ele bate contra o teto de concreto, tentando sair de qualquer jeito. E a partir dali, o rio percorre o centro vibrante, literalmente por debaixo dos pés de milhares de turistas, de lojistas, de trabalhadores. Pessoas que não fazem a menor ideia de que estão pisando em água corrente. Uma cidade inteira caminhando sobre as águas, sem saber. Ele só consegue algumas raríssimas brechas para respirar. Ele aflora de forma muito tímida e já canalizado na Praça da CDL. Depois aparece brevemente na região do Parque das Crianças. Segue silencioso, né? Segue silencioso pelo Paço Municipal até encontrar seu ponto final forçado e desaguar de uma maneira bem melancólica no Poço da Draga. E esse percurso atual revela uma cicatriz que a cidade escolheu deliberadamente esconder. Há uma passagem no texto do Diário do Nordeste que ilustra perfeitamente essa relação fraturada que o poder público mantém com o passado. Aquela parte sobre a prefeitura. Essa mesma. O autor descreve o trecho mais preservado e esteticamente agradável que restou do rio. E ele fica localizado, de forma muito reveladora, nos jardins do Palácio da Luz, que é a sede da Prefeitura de Fortaleza. Olha a ironia. O texto relata que ali existe uma área de sombras frescas, um verdadeiro oásis bucólico no meio de tanto concreto. Isso permite imaginar aquele regaço acolhedor que o Rio das Palmeiras oferecia aos antigos viajantes no passado.
Mas tem um problema grande aí, não tem? O problema é que esse espaço é inacessível. É vedado ao público. A cidade esconde de seus próprios habitantes o último vislumbre de dignidade de seu rio fundador. Está trancado atrás dos portões do poder. O artigo faz uma comparação brilhante para a gente dimensionar o nível dessa invisibilidade. Pensei no Rio Tietê, lá em São Paulo, ou no Capibaribe, no Recife. São rios urbanos clássicos. Sim, e eles também sofrem muito com níveis alarmantes de poluição e contradições terríveis de planejamento urbano, mas eles estão ali, na superfície. A gente consegue ver a água? Exato. Eles impõem a presença física deles. Eles funcionam como uma afronta visual diária. A população vê a poluição, vê a água e entende o tamanho do problema. O Pajeú, por outro lado, sofreu apagamento absoluto. O que os olhos não veem, a cidade não sente. O confinamento subterrâneo fez dele uma memória rasgada na carne geológica da cidade. Mas é uma cicatriz para a qual ninguém precisa olhar. O maior desafio que a leitura desse cenário nos impõe é romper essa barreira física e mental que igualou as águas curandeiras do Pajeú a um mero canal de esgoto que só serve para causar transtornos no trânsito. E é essa urgência de rompimento que nos obriga a olhar não apenas para trás, mas olhar para o horizonte do planejamento urbano. Como foi bem lembrado, Fortaleza caminha a passos largos para a comemoração de seus 300 anos. É um marco importante. Muito. E ao mesmo tempo em que diversas instâncias de governo discutem planos diretores grandiosos visando a cidade de 2040, ao longo das últimas décadas, várias administrações chegaram a esboçar projetos, né? Rascunharam ideias burocráticas no papel. Sim, para tentar reabrir trechos do rio e integrá-lo à paisagem. Mas faltou a vontade política real de tirar essa quebra do concreto do papel e fazer acontecer. Fica só na promessa. O apelo central que emerge de toda essa análise histórica é que não se pode projetar uma metrópole saudável para as próximas décadas sem antes reverenciar o seu rio-avó. Adorei essa expressão, rio-avó. Não basta apenas celebrar a profusão de grandes edifícios espelhados e vias recém-inauguradas. É preciso voltar àquela memória tátil de séculos passados. Resgatar o espírito de quem mergulhava naquelas águas e entendia o Marajaique não como um obstáculo a ser dominado pela engenharia, mas como o próprio sangue da comunidade. Então, o que tudo isso significa para nós, no fundo? Essa profunda investigação, baseada no texto do Diário do Nordeste, extrapola a geografia cearense. Ela nos entrega uma reflexão universal sobre o preço do nosso chamado progresso. Um preço muito alto, aliás. Construir cidades apagando a base ecossistêmica primária, substituindo fluxos milenares de água por asfalto quente, sufocando nascentes sob a justificativa da velocidade e do ordenamento, tudo isso é criar bombas relógios de memória topográfica. A natureza não assina planos diretores, né? De jeito nenhum. Ela não respeita a planta do Silva Paulete. Ela cobra o seu espaço, como a gente viu na força brutal do rio emergindo e alagando tudo nas chuvas da Heráclito Graça. Fala-se com muita frequência sobre a importância de restaurar a fachada de casarões históricos para preservar o patrimônio arquitetônico, mas ignoramos o abismo do descaso com o nosso patrimônio ambiental, que estava lá antes de qualquer casarão. Com certeza. O rio também é um monumento. E tudo isso nos empurra para um pensamento final provocativo para quem acompanha a gente. Nós passamos a nossa análise inteira entendendo como os homens dos séculos 19 e 20 usaram a força motriz da tecnologia e da engenharia pesada para domar, aterrar e aprisionar um rio inteiro em dutos claustrofóbicos. Eles converteram água viva em rua barulhenta. Uma demonstração de força contra a topografia. O questionamento que se abre para o futuro agora é o seguinte: se a tecnologia teve o poder arrogante de esconder a natureza em prol de um ideal de progresso no passado, haverá coragem intelectual e política para que a engenharia do nosso século faça exatamente o caminho inverso? Essa é a grande pergunta. Usar as nossas máquinas não para soterrar, mas para quebrar os quilômetros de asfalto espesso
e permitir que as águas ancestrais que pariram a metrópole possam finalmente voltar a correr livres sob o sol do Ceará. É algo para se pensar profundamente nas próximas vezes que chover na cidade. Fica o convite para essa reflexão complexa sobre as camadas escondidas nos chãos que a gente pisa diariamente. A nossa investigação focada nessa análise fica por aqui. Um excelente restante de dia a todos e que a curiosidade para investigar as histórias invisíveis das nossas cidades continue sempre acesa. Até a nossa próxima imersão profunda. Até lá!